Marcos Braz admite negociação com Oscar e diretoria abre data da possível chegada de Léo Ortiz. Se é torcedor raiz, já se inscreve no canal, ative as notificações e deixa nos comentários de qual estado você nos assiste. Agora vamos à notícia. Marcos Braz admite tentativa de contratar Oscar. Jogador deve deixar o Xangai Port ao fim do contrato, em novembro de 2024. O Flamengo apresentou Matias Vina oficialmente como o segundo reforço para a temporada 2024. Durante a coletiva, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, admitiu que já tentou contratar Oscar, do Xangai Port. A dificuldade de ir para a China era o processo de adaptação. Quando você o tinha, você tem jogadores aí que ficaram 5 anos, 10 anos, ficaram a carreira toda. O Oscar não quer sair de lá. Já se adaptou, ganha o que não vai ganhar em nenhum outro lugar do mundo. É uma decisão dele. Tu acha que eu já não quis o Oscar aqui? Já tentei, disse Braz. Antes de mais nada, vale lembrar que, recentemente, Oscar revelou que aceita diminuir o salário após sair do Xangai Port. Isso porque, o contrato do brasileiro com o clube chinês vai até novembro de 2024. Depois disso, o atleta deseja respirar novos ares. Isso porque, Oscar já definiu que deseja a transferência para um novo clube após o fim do vínculo com o Xangai Port. Por isso, o meia de 32 anos aceitou reduzir os salários nas próximas negociações com outros times. Oscar recebe cerca de 24 milhões de euros, 128,3 milhões de reais, por ano. Sendo assim, nenhum clube conseguiu tirar o meio-campista do time chinês. Vale ressaltar que, em 2022, o Flamengo havia chegado a um acordo direto com o jogador. No entanto, a equipe detentora dos direitos não liberou o atleta para acertar com o rubro-negro. Léo Ortiz é o plano A da diretoria do Flamengo nesta janela de transferências. Após as entrevistas coletivas de Fabrício Bruno e Vina, foi a vez de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversar com a imprensa. Em dos assuntos, o dirigente foi questionado sobre Léo Ortiz. Desse modo, o executivo rubro-negro falou como anda a negociação com o Red Bull Bragantino pelo zagueiro. A gente agradece a escolha dele, Léo Ortiz. A gente agradece o entendimento de que para a carreira dele, a carreira vindo para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta. Temos o nosso limite financeiro. A gente tem o nosso entendimento de mercado, declarou, antes de concluir. A gente tem até o dia 7 de março para definir isso. É um prazo legal, em que você ainda consegue inscrever o jogador. As coisas andaram, evoluíram, mas não há o ponto que pudesse ficar otimista ou achar que está resolvido. Tem a possibilidade de o jogador vir. É ter tranquilidade e ver se vamos conseguir subir a proposta e eles descerem. É uma via de mão dupla, finalizou Braz. Desde o início das tratativas, Léo Ortiz deixou claro que gostaria de jogar pelo Flamengo nesta temporada. Porém, sem acerto entre as partes, o zagueiro segue à disposição do técnico Pedro Caixinha nos jogos da temporada. Desse modo, inclusive, o defensor foi inscrito pelo time de Bragança Paulista para a fase preliminar da Libertadores da América, que começa nesta semana. No primeiro momento, o Bragantino pediu 12 milhões de euros, 63 milhões de reais, para vender Léo Ortiz. O Flamengo, no entanto, enxergou o valor como elevado e continuou conversando com a equipe paulista para chegar a um denominador comum. Agora, o time de Bragança Paulista aceitou negociar o atleta por 8,5 milhões de euros, 45 milhões de reais, e a diretoria rubro-negra ainda tenta flexibilizar os valores. Marcos Braz abriu o jogo sobre o orçamento do Flamengo para o departamento de futebol. Arrecadação bilionária e apenas 2 contratações para 2024. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz abriu o jogo sobre o orçamento do clube para comprar novos jogadores. O dirigente deixou claro que o bilhão levantado anualmente não é exclusivo para o principal esporte do rubro-negro. Falam sempre do bilhão, mas o bilhão nunca chega no futebol. O orçamento do Flamengo no futebol é ali perto de 300 milhões de reais, 400 milhões de reais. Desde 2019, não vejo esse bilhão. O bilhão é do clube, que tem outras modalidades, a parte social. A gente tem o orçamento para contratar e para vender. Na parte de orçamento, a gente tem obrigatoriedade para comprar, para vender. E a gente tem no entorno de 25 milhões de reais por mês com a parte de salário, disse Marcos Braz, em coletiva de imprensa. O Flamengo tem orçamento de 1,145 bilhão de reais para 2024 previstos para 2024. Entretanto, Marcos Braz citou que o departamento de futebol fica uma quantia entre R$ 300 e 400 milhões de reais por ano.
Nessa fatia, está a folha salarial do elenco, que gira no entorno de R$ 25 milhões mensais. A explicação de Marcos Braz aconteceu ao ser perguntado sobre contratações para 2024. Sendo assim, o dirigente lembrou de algumas críticas que houve de torcedores a respeito de investimento. Isso porque, na visão de alguns rubro-negros, o Flamengo deveria ter contratado mais, além de La Cruz, por R$ 74 milhões, e Matias Vina, por R$ 43 milhões. Ainda na fala, o diretor executivo de futebol Bruno Spindel também se pronunciou. O dirigente endossou a fala de Marcos Braz: a gente é extremamente responsável na condução e na gestão financeira no departamento de futebol. Se curtiu o conteúdo, já solta o dedo no like e não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima atualização.